Boa tarde, pessoal. A gente está fazendo hoje uma segunda entrevista bem interessante. Só me apresentando brevemente. Meu nome é Jonas Muric, diretor comercial de parcerias da Perinity. E hoje a gente está entrevistando aqui o Eduardo Pardini, da Crossover. Eduardo Matos, vamos se apresentar aí, Matos. Olá, pessoal. Eu sou Eduardo Matos, atuo na Perint há 14 anos, vinculado ao nosso produto, né, o Perint GRC. Eu também sou docente da FECAP, muito longe do nível do nosso entrevistado aqui, está numa outra prateleira. E é isso. Fica à vontade para se apresentar, Partini, falar a seu respeito um pouquinho. Tá bom, meu nome é Eduardo Pardini, eu sou o sócio da Crossover Consultoria e também da Crossover Business School, né? Já estou há 15 anos nesse mercado de consultoria, porque são os 15 anos que a Crossover tem, e fui estudante da FECAP, viu, Edu? Fui estudar, e fui professor também, Eu fui sei. professor também. Mas isso no século passado, lá no ano de 1985, né? Já faz tempo, não. E assim, a única diferença é que eu sou um pouco mais idoso, só isso. O resto você tira de letra, tá bom? Tá certo, tá certo. Bom, então, eu queria começar aqui, ó, com uma primeira provocação, se for possível, e dizer o seguinte, né? Pardini, você é uma pessoa que. Você acabou de falar que você, por exemplo, foi docente na FECAP em 85. De lá para cá, vamos pegar então esse período aí que está completando quase 40 anos. Quais foram os marcos da sua carreira? O que que modificou a sua atuação? Daí, você pode falar como docente, mas no ramo da auditoria, o que que você viu transformar e associa isso aos marcos do que você fez, o surgimento da crossover. Você começou aqui no Brasil, hoje você tem aspirações internacionais importantes. Se você puder dar esse contexto. Tá bom, tá bom. Só que eu vou um pouco mais longe do que 85, tá? Eu comecei a trabalhar de uma forma, aos meus 15 anos. Isso faz um tempinho, né? Em 79, eu trabalhava com vendas, né? Em 79, eu acabei indo para a auditoria externa. Então, a Tá. Coopers e Lybrand estava recém-chegada no Brasil, e se eu não fui a primeira equipe de trainee, eu devo ter sido a segunda equipe de trainee. Então, assim, para mim aí já foi uma grande mudança, porque eu saí de uma área de vendas, da área comercial, e porque eu queria ser publicitário, eu não queria ser auditor, né? Então, mas eu venho de uma família de auditores, e aí eles falaram que não podia ter gente feliz na família, que tinha que ser auditor, tal, tudo isso. Então, eu acabei indo e entrando na Coopers e Lybrand. Isso foi muito bom, foi muito interessante, porque imagina, né, 79, 80 ali, ainda jovem, começa a receber uma bagagem muito grande de informações, né? Treinamentos sobre auditoria, treinamentos contábeis. É um laboratório muito grande, porque a cada semana você está numa empresa diferente e tal. Então, isso Uhum. foi indo. Então, esse, para mim, foi um marco importante da minha vida. E depois disso, eu fui seguindo, né? Então, eu saí da auditoria externa, trabalhei um tempo num grupo nacional, comecei na auditoria interna, mas depois eu acabei com novos negócios, fazendo implementação de novas plantas, fábricas aqui, e aí eu voltei para a auditoria externa como gerente da Price, né? E aí Perfeito. passei um tempo lá na Price, eu era gerente de auditoria e também gerente de treinamento, então começou a relacionar, porque nesse meio tempo eu já era docente, eu já estava dando treino, eu dava aula em faculdade, né, em graduação, e aí eu comecei também a trabalhar a parte de treinamento da Price para clientes, né? Uhum. Saí da externa, fui para a interna. Aí começou um outro patamar, porque a partir daí eu passo a ter uma função internacional. Eu fui como diretor internacional de uma grande empresa de bebidas americanas, que depois teve uma relação com a empresa britânica. E aí eu passo a entender um pouco mais as operações nas outras partes do mundo, né? Eu era responsável por América Latina, mas eu também tinha Portugal, Espanha e Itália sobre a minha responsabilidade. Então a minha equipe era bem pulverizada. E alguma parte da África também, em que eu ajudava lá. Então, assim, isso vai expandindo e você vai começando a entender como que se faz negócio
em outras operações. E naquela época, pessoal, não tinha essa facilidade que nós temos aqui de conversar, não. Se você queria fazer uma atividade internacional, você tinha que ter horas de viagem, hotel, avião, isso, e tinha que estar no lugar, né? Não tinha como administrar isso. Daí em seguida, assim, toda a minha carreira foi internacional. Eu saí da auditoria interna como diretor, fui para diretor financeiro, de diretor financeiro para CFO, e os meus últimos 15, acho que 15 anos no mundo corporativo foi de CFO em empresas americanas, também sempre com responsabilidade de América Latina. Em 2008, acho que foi 2008. Eu estava um pouco cansado desse mundo corporativo, eu achava que já tinha chegado aonde eu pretendia chegar. E aí, com alguns amigos, que eu não sei se eram amigos ou inimigos, então, aí falaram, não, você tem que fazer o negócio solo, tal, tudo isso, bacana, tal. E aí eu abri a Crossover para trazer um pouco desse conhecimento, trazer um pouco dessa experiência para toda a organização, para todas as organizações que eu tenho essa possibilidade de fazer, né? Então, assim, teve várias mudanças. Eu passei por a reorganização, né? Então, teve aquele boom da reestruturação das empresas, core business, tudo isso. Depois vem ali as SOX. Então, começa a entrar as boas práticas de gestão de controles internos, gestão de risco, e aí você vai alavancando tudo isso. Então, o ambiente em que nós trabalhávamos nessa época é totalmente diferente do ambiente que nós trabalhamos hoje, né? Então, isso vai fazendo com que você vai aprendendo, e você vai aprendendo com seus erros, porque você toma decisões equivocadas, e eu tomei muitas decisões erradas, e você vai aprendendo com seus erros. E isso me ajuda muito, porque hoje, além do conceito, eu tenho toda a experiência da aplicabilidade, de onde eu errei, de onde que pode ser melhor, porque me deu essa camada é um grande laboratório, né? E hoje Sem estou aqui. dúvida. Hoje eu estou aqui tentando fazer o startup, engatinhando aqui no mercado americano, trazendo um pouco a crossover aqui para os Estados Unidos. Vamos ver o que vai dar. Pelo menos esse é o plano para os próximos 24 meses, né? Vamos ver. Tá certo, tá certo. Você acha, sabe isso que você comentou, que você aprendeu muito com os seus erros? Eu sei que isso é muito verdade, isso é muito real, e eu percebo isso muito, Pardini, de uma maneira que você deve ter aprendido também, deve ter passado por essa percepção. Eu aprendo muito dando aula, né? Eu não Ah, sabia, eu achava que dando aula eu sabia um monte de coisa, e eu de fato aprendo estando ali no ambiente de sala de aula. uhum. Os alunos trazem insights que fazem a gente pesquisar, aprender, enfim. Eu concordo muito com isso. Bonita trajetória, viu, Pardini? Muito interessante. Vai continuar sendo bonita, mas até aqui, muito interessante. Eu participei de uma palestra sua, não sei se foi em um evento do Hack ou em outra, onde você falou da planilha, de planos de contas, da pasta do Ah, auditor, onde é, você falou da lapiseira, que o é, pica-pau tinha, uhum. né? É. Tudo isso. Porque assim, naquela época, pica-pau era pica-pau de verdade, era pica-pau raiz, não é? Era pica-pau que aguentava as brincadeiras, aguentava tudo, você tinha que sair, Exatamente. você Não era o tinha primeiro a mimimi. chegar, o último a sair, carregar as malas pretas, embrulhar os papéis para colocar na mala, tomar conta, pegar café para o pessoal. O pessoal não tinha esse negócio, eu não posso fazer isso. Não, você Exato. está ali para fazer. E vamos que vamos, faz parte da equipe, né? Foi um mundo diferente. Hoje o mundo está um pouco mais complicado, né? Está um pouco mais É, complicado isso. E aí Pardini, começa a ser forjado. Eu falo o seguinte: a nossa vida é mais ou menos como, como forjar uma espada. Você é ali o ferro bruto, né? E você vai sendo massacrado, você vai sendo batido, esquenta, e aquele ferro vai se tornando uma espada, e aí a espada tá lá reluzente, com fio, com tudo, você fala, puxa, agora eu tô bom. Não, agora que você vai para a batalha. É é, agora que você vai ser testado na batalha, né? Então a vida é isso. E a vida, e isso é aprendizado, pessoal. E olha, e não há escola que te ensine isso. Não é escola, não tem professor que te ensine isso. E, um, exato. e uma coisa bem legal é que você falou aí, é que quando você é docente, você é forçado a estudar. Você é forçado a ver por outros prismas, né? Você não aceita tudo como uma verdade.
E isso vai Exato. te dando essa revisão, essa avaliação crítica para você tomar a decisão daquilo que você acha que deve ser, né? Então, acho que ó, o mundo da docência é excelente, é excelente. Feito, fica à vontade, Jonas. Eu ia falar assim, tipo, requer um pouco de paciência, um pouco não, muito de paciência, né? Você fala que ser professor eu acho que não é para todo mundo, não é só conhecimento, tem um pouco de paciência aí que para mim acho que é fundamental. Paradinho, falando de mudanças, você abordou aí toda a tua trajetória profissional, como você tem ali, acho que são um dos poucos profissionais com muita experiência, com bastante experiência internacional. Queria que você comentasse um pouquinho como que você enxerga especificamente o mercado de auditoria, as mudanças no mercado de auditoria no Brasil, e sempre se você conseguir fazer um paralelo com, por exemplo, o mercado lá de fora. A gente tende sempre a pensar que no Brasil a gente tem uma maturidade menor. E falando com algumas pessoas profissionais, a gente vê aí gratas surpresas de que nossa maturidade, em termos Brasil, não deixa muito, não fica muito atrás, né? Como que você vê, assim, evolução do mercado de auditoria nos últimos 5 anos, né? Talvez, nos últimos 10 anos, entendeu? E como que a gente está à frente ao mercado, por exemplo, americano, ao mercado europeu, em termos de maturidade. Então, a diferença toda é uma questão de time, de tempo, né? Então, vamos lá. Eu fui diretor de auditoria de uma empresa americana de bolsa de valores e de uma empresa inglesa que ficava também lá na City, isso lá nos anos 90. Naquela época, nós já trabalhávamos com visão de governança, porque havia recém sido emitido o Código Combinado de Governança da Inglaterra, que era a nossa casa matriz. E aí ele começou a fazer todo esse trabalho de comitê de auditoria, de ter uma estrutura de governança, e depois lá em ano 2000 vem a SOX, tudo isso. E aí você amadurece mais recente, mais a auditoria no momento no momento mais anterior, né? Então, assim, o que está acontecendo no Brasil hoje, na minha visão, já aconteceu nesses países há uma década, pelo menos, né? Então, quando a gente fala lá fora ou aqui nos Estados Unidos é mais maduro porque ele já teve um tempo maior para se preparar, né? Os organismos também tiveram esse tempo maior para se preparar. Imagine que o IA ele nasce em 1940, se eu não estou Quarenta enganado, e seis. 46. É. O IA no Brasil, que não era IA, tinha um outro nome, Tinha um outro nome, que era agora eu não vou lembrar, eu sempre lembro desse nome, Aldibra. Algebra. Ele Algebra. nasce em 1960, mas Isso. ele era pequenininho. Ele só se internacionaliza no ano 2000, com que vai se alinhando com o IA. Então, vê o tempo que tem de diferença, e aí você começa a entender por que aqui é mais maduro, porque ele teve mais tempo para amadurecer essa visão. E se eu falar do mercado americano, as grandes empresas americanas, que também estão no Brasil, eu vejo que as auditorias estão muito alinhadas, estão muito alinhadas, né? Eu acho que andam muito juntas porque a matriz daqui exige alguns requisitos aí. As outras empresas que não são, por exemplo, SOX, elas também têm o mesmo problema. Você vai ver departamentos de auditorias aqui que ainda estão começando, empresas que agora que estão implementando Hum, auditorias, um setor governamental que em alguns pontos também tem as mesmas dificuldades que nós temos no setor governamental aí no Brasil, né? Então aí começa a se encaixar, começa a trabalhar, mas eu vejo que aqui ainda está um pouco além, como também na Europa, principalmente Alemanha, Estados Unidos e os países nórdicos, está um pouco mais maduro. As outras eu não conheço direito, essas eu conheço melhor, né? Então, assim, é uma questão de amadurecimento. Eu vejo que a auditoria no Brasil ela tem melhorado, ela tem aperfeiçoado, inclusive na atividade, na entidade governamental, na entidade pública, né? Eu vejo nitidamente o crescimento da auditoria nesses últimos 10 anos, né? Que foi os anos que eu participei, mas ainda tem muita coisa para se fazer, ainda tem muita coisa para se trabalhar, né?
Então, assim, a minha opinião é que a gente ainda precisa galgar alguns degraus ali para poder chegar um pouco mais no grau de maturidade aqui. Perfeito. Eu poderia afirmar que sim, a força dos reguladores lá de fora é maior do que a dos reguladores aqui no Brasil, seja em termos até de autuação, por exemplo. A gente não vê no Brasil assim muitas Ah, autuações financeiramente relevantes nas uhum. empresas. Lá fora, vira e mexe, a gente começa a ver ali em valores financeiros pesados. E talvez Sim, isso faça com que as empresas passem a investir mais também, né? sim, com certeza. E assim, a gente tem que ser motivado por alguma coisa para fazer com que a gente se aperfeiçoe, tá? E normalmente vem por uma regulamentação. Então, assim, a regulamentação é isso. As nossas regulamentações ainda são recentes e ainda a gente está aprendendo a trabalhar essas regulamentações e muitas vezes os órgãos reguladores não têm braço e nem força para fazer qualquer tipo de nem de avaliação, nem de revisão e nem de penalização, né? Então, isso realmente é um pouco diferente daqui. Aqui o pessoal corta miudinho, entendeu? Aqui não é fácil, não. Toda hora eu estou recebendo os e-mails do PCOB ali dizendo, olha, esses auditores aqui foram multados, isso e aquilo. Então você começa a ver que aqui as coisas andam num passo diferente. Mas também é outra coisa, é porque a regulamentação aqui é anterior e mais antiga do que a nossa. Então, a parte do aprendizado eles já passaram. Agora eles estão mais estruturados. E um dia nós vamos estar estruturados da mesma forma. Você fez um Bacana. comentário interessante, Pardini, no seguinte sentido, quando você falou de como é que é o nível de maturidade das empresas, por exemplo, nos Estados Unidos. Você disse que as empresas que ainda não listam ações, que ainda não têm, por exemplo, que cumprir com aquelas obrigações da Security Exchange Commission daí, né, equivalente à nossa CVM, a SEC. Essas, então, talvez estejam sim num nível de maturidade mais parecido com o Sim, das empresas do Brasil, e muito provavelmente nós tenhamos empresas aqui que tenham um nível de maturidade de governança superior a essas, sim, estão aqui no Brasil, mas porque já listam ações, já se sim, desenvolveram, já cumpriram algumas etapas, né, da sim. maturidade. E com certeza é isso, porque assim, e eu te falo, porque esse é o nosso foco de negócio aqui. O nosso foco é justamente pegar as empresas que ainda não têm essa estrutura e ajudá-los a ter essa estrutura de governança, ter um departamento de auditoria alinhado com as boas práticas de auditoria, fazer gestão de risco, né? Porque empresas pequenas e empresas médias aqui, elas têm uma dificuldade ainda de lidar com isso. Então, esse é o Uhum, nosso objetivo. E eu tenho conversado com algumas empresas, tenho conversado com alguns CEOs aqui, que eles também sentem essa necessidade, mas eles ainda não têm isso. Então, assim, por isso que eu entendi. estou te falando que é um mercado que ainda tem muita coisa para acontecer, né? Porque um certo dia eles vão ter que fazer um IPO ali na frente, e esse é o chamariz para que eles tenham essa governança. Perfeito, Né? perfeito. Junto com isso, aí você pode até, se você quiser, mencionar daí, daqui, mas eu acho que o mais importante é a sua visão Brasil. Quais são as principais, vamos dizer assim, deficiências que esse mercado, que em breve será consumidor, né? Esse consumidor iminente de governança em algum espaço de tempo tem? O que é fraco aqui para nós, não é? Se você pudesse elencar pontos. Tá, então assim, vamos falar em governança, né? Quais são as fraquezas da governança? Eu acho que para mim a maior fraqueza que existe ainda é em relação à cultura e consciência de governança. Se fala muito de governança, mas se age muito pouco, se Uhum, pensa muito pouco, né? Então o pessoal pensa que governança é você ter um conselho, você ter um comitê de auditoria, você ter essa estrutura de governança. Não, não é. Essa é a parte mais fácil da governança. A parte mais difícil, a parte mais desafiadora, e isso a gente se depara nos nossos projetos, é criar a consciência e a cultura de governança. Então, é essa a grande fragilidade da governança no Brasil. Tanto isso é verdade que nós vemos aí empresas que tinham estruturas de governanças pesadas, caríssimas, e ali, né, tudo isso,
acontecendo o que acontece, né? Tomando atitudes que não estão dentro dos valores morais da organização, né? Não olhando para risco como deveria olhar, não dando suporte para controles internos, como se tudo fosse uma grande dor que eles têm que ter ali, que fica atravancando ali o negócio, de fazer o negócio da empresa. Então, assim, eu acho que essa visão, essa consciência, essa cultura ainda precisa ser muito trabalhado. Boa parte, não vou dizer boa parte, não, não seria certo, mas eu acho que em algumas empresas a governança é ficção. Ela tem Uhum. ali para cumprir alguns pontos. Então, assim, tratar a governança como ela deve ser tratada, integrar a governança dentro do dia a dia da empresa, fazer com que ela realmente possa ser o grande direcionador de um processo sustentável, trazendo perenidade para a organização, isso ainda precisa ser trabalhado. Isso ainda precisa ser trabalhado. Tá. Só vou fazer mais uma, Jonas, e já passo para você, que é assim, e dessa maneira, né, com essa sua opinião a respeito das fraquezas, enfim, é, o que que você recomenda, por exemplo, aqui no nosso roteiro está como para um gestor de auditoria interna, mas eu acho que isso serve para um gestor de risco, para uma Sim. área de compliance, como ações necessárias. Uma coisa que nós nos deparamos às vezes, Pardini, a Perinte às vezes é procurada por empresas e o cara fala assim, ó, eu sempre fui financeiro. Eu trabalhava lá na tesouraria, ou eu sou da contabilidade, ou sou gestor de RH, mas eu fui aqui escalado para ser o gerente de auditoria, alguém do jurídico que saiu falando: olha, você é o novo compliance, a conformidade está nas suas mãos. O que que você recomenda que seja feito para essas empresas? Qual seria? Eu sei que você tem assim uma ideia de receita de bolo para isso, isso pode ser feito de maneira diversa. Qual que é a sua visão, Pardini, para quem está começando isso? Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Mas, assim, a ocorrência de você ver pessoas de outras áreas serem levadas para a auditoria, para ser o head da auditoria, sem conhecer a auditoria, acontece. Acontece muitas vezes. Até porque Com boa frequência, né, Pardini? Até, com infelizmente, frequência. né? A empresa precisa ter uma área de auditoria. Então, ele pega lá a pessoa que ele acha que é melhor e coloca lá. E deixa o cara na fogueira, né? A pessoa não sabe que é auditoria. Ele deve ter recebido milhares de auditoria, mas ele está vendo ele só viu uma pequena parte, ele não sabe o que que é. E isso é um problema, porque aí o que que faz? Ele vai tentar trabalhar naquilo que ele concebe de auditoria, até que ele seja treinado para isso, até que ele desenvolva isso. E aí, esse auditor, e a gente vê muito isso, é aquele que vai buscar o pelo no ovo, né? A mando da diretoria. Então, olha lá, veja se tem essa perda, veja se tem aquilo, como que está isso. Então, ele passa a fazer trabalhos de até de fiscalização, não gosto de falar isso, mas acaba não fazendo uma atividade de auditoria. Ele vai ter Sim, dificuldade, não por culpa dele, é porque ele não está preparado para isso. Então, assim, primeiro tópico se eu não estou preparado, eu vou ter que buscar essa preparação. Eu vou ter que entender, eu vou ter que ser humilde para compreender como é que a coisa acontece, então vou ter que fazer treinamento, vou ter que buscar mentoria, vou ter que buscar apoio para começar a fazer isso. Uma vez que eu já sei e eu entendo isso, eu vou ter que começar a trabalhar a equipe. Eu vou ter que montar uma equipe, né? Dentro dos recursos que a gente tem para montar o melhor possível. Pessoas que pelo menos possam, ou já tenham uma experiência em auditoria, né? E também conheçam as operações. E aí você vai fazendo perfeito. ao pouco. É o pior dos mundos, Edu. É o pior dos mundos, porque isso leva tempo. Isso vai levar Sim, uns 5 anos para começar a coisa amadurecer de uma maneira em que a auditoria passa a ter essa condição de ser auditoria mesmo, né? sim, Até lá o mundo já mudou. Até lá as né? coisas já mudaram. E aí muitas vezes você vê a empresa falando mal da auditoria, e eu vejo muito isso, o conselho e o CAI reclamando dos auditores, que eles É, não entregam o que o conselho e o CAI gostaria que entregasse, né? Porque muitas vezes eles foram montados dessa maneira. Eles começam a trabalhar do zero, do zero mesmo. exatamente. E aí começa essa dissonância,
quebra-se de novo e vamos montar de novo porque essa aqui não deu certo. E comete-se o mesmo problema, né? Isso é ruim, sobretudo porque essas áreas, auditoria, gestão de riscos, compliance, mas eu acho que principalmente recai sobre a auditoria terceira linha, ela não pode ter um dano reputacional grave, né? Ela Uhum. tem uma questão muito forte da credibilidade dentro das Sim. organizações, e quando fazem essa designação aleatória para um colaborador assumir aquele papel, ele vai sofrer bastante, infelizmente, Uhum. e até que ele fique bom, ele já teve um grave dano reputacional da sua imagem, da Sim. sua área, Sim. dentro de uma empresa, né? E muitas Infelizmente. vezes você acaba perdendo um bom profissional porque você colocou ele no lugar errado, né? Então, Exato. ele não estava preparado para isso. E tem empresas, inclusive, que têm mandato. Eu conheço empresas que têm mandato para o gerente da auditoria. Olha, você vai ficar 2 anos como gerente de auditoria, depois você sai e vai embora, vai para outro lugar. A auditoria nunca vai funcionar, nunca vai Exato. funcionar nesse caso. Mas ainda Volta, existe, né? volta no primeiro ponto que você falou da conscientização, né? Uhum. Muito em linha com isso, hoje a gente faz bastante curso de conscientização e educação. A gente está Isso. criando bastante, porque assim, tem poucos profissionais no mercado, alguns profissionais com nível metodológico muito baixo, Uhum. entendeu? A gente tenta fazer isso para conscientizar até quem é de fora da área de auditoria, entendeu? Porque Sim. acho que conscientizar quem é de auditoria interna é mais fácil. Uhum. Difícil é conscientizar as demais áreas da importância da auditoria, né? Então eu sempre falo assim, como é uma área que não gera receita diretamente, tipo uma área comercial, Uhum. as empresas com baixa maturidade tendem a relegar baixos investimentos e orçamento para esse departamento, né? Até que o vizinho do lado tenha um problema, ele fala, opa, peraí, se aconteceu com ele, pode acontecer comigo, então vamos começar a arrumar a casa. Então, mas é culpa dos próprios auditores também. Um pouco é culpa dos próprios auditores que não sabem comunicar. Eles não sabem trazer esse ganho. Eles não sabem olhar para o negócio, né? Eles continuam fazendo aquelas auditorias primárias de conformidade, né? Eu vou olhar se está conforme ou não. Isso realmente não vai agregar nada. Não vai dar para tangibilizar a contribuição Não, dele, não, né? a única coisa que ele vai falar, e é uma coisa binária, se está em conformidade ou se não está em conformidade, né? É, Logicamente que tem algumas coisas que a gente vê que não tem conformidade, que precisa ser arrumado, mas eu vejo auditores ou auditorias que não vão nem na causa raiz, não sabe nem qual seria a solução ou por que que aquilo acontece. Então, assim, ele deixa na mão do gestor achar uma solução, que essa solução nunca vai ser implementada, porque o gestor também deu uma barrigada, né? Porque uhum, sabe que ele não tem força para cobrar, muitas vezes, e aí fica aquele negócio. Eu falei que eu fiz auditoria, mas nada acontece dentro da empresa. exato. E isso é muito ruim. Hoje, eu estava dando uma lida num blog, não me lembro de quem foi, que falou assim: quais são as maiores dores de um comitê de auditoria em relação ao CAI, né? Em relação ao gerente, ao head de auditoria. Um dos pontos é isso: não entrega uma opinião sobre aquilo que foi auditado, que foi avaliado, né? Muitas vezes comenta sobre os problemas, mas não traz as soluções, ou não ajuda a trazer as soluções. A comunicação muito fraca. Poxa, e o auditor, ele tem que ser um grande comunicador. Se o auditor não vender a ideia, se o auditor não buscar as melhorias, se o auditor não for protagonista da inovação, se ele não for proativo olhando para frente, e vai acontecer isso. Vai ficar Perfeito. fazendo feijão com arroz ali. E aí Exatamente. E o feijão com arroz não acontece, tem inteligência, né, não tem Pardini? inteligência. E lá, Agregada. e pior, Eduardo, que assim, eu sempre falo para o pessoal, falo, pior, um dia acontece um problema como aconteceu nas Americanas na sua empresa, e pode ser por um erro, não por um problema ético, um erro contábil, e você nem participou disso, você nem viu, mas vão lembrar de você. E a É, auditoria interna que estava lá, não viu é, isso? Não é? E a é. auditoria interna nunca passou pela área contábil. Eu falei, tem que passar, tem que entender como isso funciona, né? Então, veja, Exato. isso é uma questão de amadurecimento, é uma questão de compreensão das fases da governança. Não existe governança corporativa se eu não tiver uma boa estrutura de gerenciamento de risco. Não existe uma boa estrutura de gerenciamento de risco se eu não tiver um bom sistema de controles internos.
E a governança em si não vai existir se eu não tiver uma área de auditoria realmente proativa e protagonista nesse processo. Aí sim o negócio começa a ficar interessante. E o auditor que se presta a fazer esse arroz com feijão, essa ação binária de conforme e não conforme que você mencionou, ele não está atuando em uma das principais funções do auditor, que é prestar assessoria. E toda assessoria vem da análise, não é? Você tem que entender aquela situação, não é só uma transmissão de resultado de teste, não é? A inteligência vai aí, inclusive, no amparo para a criação de uma ação corretiva, preventiva, no, pelo menos num nível mais simples, É. não é? Então, é que se a gente olhar para a definição de auditoria, que vai mudar um pouco agora com as novas normas, mas ela para mim continua muito presente, a gente vai entender que uma auditoria interna é uma atividade independente e objetiva que visa agregar valor à organização. Como é que ela agrega valor à organização? Implementando um processo sistemático e disciplinado de avaliação. Avaliação da governança, avaliação do gerenciamento de risco e avaliação do sistema de controles internos. É isso que a auditoria tem que fazer. Se ela fizer isso, ela vai Ela conseguir cumpriu o seu olhar para a papel. empresa e vai trazer melhorias de desempenho para a empresa, ela vai trazer inovação. Ninguém fala que a atividade da auditoria, o objetivo da auditoria é procurar erros ou encontrar fraudes. Não, não é isso. Nós fazemos avaliações, avaliações com inteligência, avaliações baseadas numa visão de risco da organização. Logicamente que nós temos que ser competentes e proficientes para, se deparando com um erro, se deparando com uma vulnerabilidade, saber como tratar. Se deparando com um indício de fraude, saber como tratar. Eu não posso deixar passar. Eu não posso deixar passar. Mas o objetivo é outro. O objetivo é fazer com que essa estrutura organizacional dessa empresa, aonde ela está relacionada diretamente com os objetivos estratégicos da empresa, faça e seja gerida da melhor maneira possível, com eficiência, eficácia e economicidade, né? E isso é o Perfeito. que os auditores não têm feito muitas vezes. Eles estão fazendo somente trabalhos de binários ali de conformidade. Não é que não é importante, não, é importante Sim, também, mas eu tenho que mesclar em auditorias de desempenho para poder trazer ganhos para a organização, né? sim. É. Pardini, aproveitando que você comentou acho que foi na resposta anterior, sobre a falha na comunicação do Uhum. time de auditoria, e pegando um pouquinho da sua experiência, você já foi CFO de diversas empresas, Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, é membro de comitês de auditoria, e também já deve ter liderado times de auditoria. Sim. Qual que é uma dificuldade que a gente encontra às vezes? Pô, o auditor, o gestor da auditoria adora pleiteia investimentos para a empresa, só que aí o comitê de auditoria não aprova. Dizer, não tem budget para isso. Como ajudar o gerente de auditoria, por exemplo, a pleitear mais budget? Como ele consegue argumentar? Porque a gente vê muito que falta argumentos para o nível de gestão da auditoria interna para buscar mais investimentos, entendeu? Uhum. Uhum. Como você já esteve em todas as posições, quais são esses argumentos que convenceriam o diretor financeiro Eduardo Pardini a liberar mais orçamento ou Eduardo Pardini, membro do comitê de auditoria, a aprovar um maior orçamento? Então, assim, Aprovar ou defender, né? Defender o maior É, orçamento lá. hoje eu já faço isso, né? Eu sou presidente, coordenador de um comitê de auditoria, conselheiro nessa empresa e também sou membro de um outro comitê de auditoria e a gente tem essas discussões dentro da nossa responsabilidade. O primeiro ponto é que o auditor saiba mostrar o porquê que ele precisa daquele investimento. Qual é o retorno que vai trazer? Eu vou fazer trabalhos mais inteligentes? Eu vou ampliar a minha capacidade de atuação dentro da empresa? Que tipo de ganhos que eu trago para a empresa? Qual é o retorno, pessoal? E empresa é isso. Empresa é retorno. Eu não vou investir nada que não me dê retorno. Então a gente precisa entender isso. O que eu vejo, qual que é o grande problema? Nem sempre é o que o auditor está levando.
mas é o que o outra área, o que é o outro lado no conselho ou no comitê de auditoria entende de auditoria. Eu conheço comitês de auditoria que tem gente lá que nunca fez auditoria. Então, assim, quando o auditor vai levar, e o auditor vai levar isso numa atividade mais técnica para um comitê que não tem esse conhecimento, porque ele tem conhecimento mais de financeiro e gestão de risco, alguma coisa assim, é difícil você amolecer o coração do aquele conselheiro, né, e mostrar para ele. Você tem que trabalhar um pouco mais nisso daí. E é onde, muitas vezes, o head de auditoria não consegue fazer, não consegue mostrar essas, esses, todo essa visão de quais ganhos que ele vai trazer. Eu acho que essa é a dificuldade. Você tem dos dois lados. Um que não sabe vender e o outro que não sabe comprar, porque ele não entende o que está acontecendo, né? E isso tem que ser melhorado. E é a mesma coisa, né, pessoal? O auditor tem que ser um grande comunicador, porque ele se comunica 100% do tempo dele com a área auditada, solicitando documentação, criando cronogramas de trabalho. Depois ele tem que vender a ideia. Não é só apontar o problema, mas eu tenho que vender a Construindo ideia. fundamentações, né, Pardini? O É, auditor, sempre que ele se identifica ali com uma possível não conformidade, deficiência isso. de controle, enfim, ele tem que fundamentar o porquê que ele Sim. considera aquilo. Assim, e fundamentar, não só olhando aquela pequena parte que ele está olhando, não, qual Sim, a abrangência dele no mundo da empresa, né? E isso é exato. uma coisa que me ajudou muito, viu, Edu? Ser vendedor me ajudou muito, né? Porque, assim, quando eu comecei em vendas, só fazendo assim, quando eu comecei a trabalhar em vendas, eu comecei a trabalhar num curtume, olha só, né? Um Olha curtume em só. São Paulo. Mexer com Então, couro. mexia com couro, eu fiz cursos de curtição, né, ou de curtimento na realidade, né? Eu gostava de curtir muito, mas era de curtimento, não é? E assim, e eu me lembro que quando eu entrei na área de vendas, eles me deram todos aqueles clientes que já tinham tido problema com a empresa, que não compravam mais. Falou Só assim, te tua deram missão bucha. é, e aí eu aprendi, porque assim, eu tenho que vender alguma, se eu não vender, eu não ganho. E se eu não ganho, o pessoal vai ficar triste comigo. Então, e outro, eu precisava de dinheiro também, não é? Então, assim, aí eu comecei a criar estratégias de como que eu vou vender. E teve um caso muito interessante, porque assim, aí eu vou rapidinho, tá? O couro é um produto vivo, né? Então tem buraco, tem berne, tem isso, tem aquilo. Não é que nem plástico, não é que nem É. plástico. E de vez em quando o Característica pessoal de um produto de origem animal. e muitas vezes o pessoal comprava umas peles lá que era muito ruim e acabaram entregando não sei quantos rolos de couro para esse rapaz que fazia estofado. Meu, gerou perda para ele, gerou uma série de coisas, tal. E a empresa não queria saber, não recebia de volta o couro. E aí eu fui lá. E, ó, na primeira vez, puta, o cara me xingou. Quando eu falei que era da empresa, eu até posso falar, porque essa empresa não existe mais, Podboy, e é porque era o sobrenome da família. Puta, ele me tirou ali. Olha, é assim, Acabou com você. eu saí de lá que eu falei, cara, eu vou embora, vou embora. Mas aí o meu avô disse assim: não desista, vá lá de novo, mostra que não é isso que ele pensa. Eu falei, cara, como que eu vou fazer isso? Bom, eu passei uns 15 dias, todo dia na casa, lá na fábrica dele. Todo dia ele me via lá, não falava comigo. Mas ele já começou a aceitar eu sentar na cadeira, né? Então foi indo. Aí um dia ele me chamou assim e falou: olha, vem aqui, o que que você quer que eu faça para eu não te ver mais aqui? Eu falei: eu só preciso que você compre um rolo de couro para mim, só isso, mais nada. Me fala o que que você quer, eu vou trazer aqui, vou fazer um preço especial e eu venho, eu vou lá no Curtume, pego e trago para você aqui. Depois disso, ele começou a comprar da gente sabe? Então, assim, eu acho que isso falta para o auditor e até Falta. entendo, né, para o financeiro, tal. O financeiro ele é muito, eu sei porque eu sou financeiro também, mas o que Financeiro e contador, né, Padini? financeiro São e pessoas, contador, são mais quadrados na comunicação. sim, a gente é mais assim, a gente é mais centrado nas evidências, nisso, naquilo, mas a gente não consegue muita comunicação.
é até perigoso, porque se o contador souber se comunicar, ele vai ser o melhor profissional do mundo, né? Porque ele conhece tudo que acontece dentro da É empresa. verdade, é verdade. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Mas a comunicação é importante para a nossa vida profissional, né? Poder vender a sua ideia e fazer com que as pessoas entendam que aquela ideia é importante para a empresa é o que o auditor tem que fazer para que ele tenha sucesso. Perfeito, Pardini. Ô, Pardini, deixa eu te falar uma coisa aqui, mesmo que queria fazer uma provocação nesse sentido aqui, porque nós começamos a ter contato mais frequente a partir da mudança do COSO, do ERM, foi quando nós começamos a ter contato com a Crossover, com os serviços Uhum. da Crossover. Em 2017, o COSO lançou a versão do ERM em substituição do ICF, e você passou muito ali da sua visão, que foi muito enriquecedora para nós, a mim, contribuiu muito, por exemplo, a questão do fator de risco, como é que você apura o fator de risco, enfim, e foi uma escala diferente. Eu sei que você tem tido, recentemente, muita participação a respeito das mudanças dos normativos do IA, né? Uhum. Então, o que que você acha que essas novas normas de auditoria interna vão trazer de mudanças, mas assim, mudanças efetivas? Você mencionou numa resposta anterior sua que uma das mudanças vai ser ali no conjunto de atribuições do auditor. Mas o que que você acha que é bastante relevante que vale ser comentado aqui para quem Uhum. vai assistir depois essa entrevista, seja no portal da Perint, seja através das mídias da Crossover? O que que você acha que é Uhum. importante dizer que vai mudar? Tá bom, eu acho que legal essa questão. Eu só queria fazer só um adendo ali. O COSO ele tem duas estruturas. Uma estrutura que nasceu em 89, que é a estrutura de controles internos, e uma outra estrutura que nasceu no ano 2000, que é a estrutura de gerenciamento de risco. As duas foram atualizadas. Então, a de 2000, agora eu não sei se foi 2013, acho que foi Foi em 2013, 2013 o ICF, atualiza o ICF e em 2017 se atualiza o o de RM. gestão de risco, que aí ele muda um pouco a concepção, né? E aí é onde a gente trata mais da parte de risco, fator de risco, o que nós cuidamos, o que nós trabalhamos é o fator de risco, não é o risco e assim por diante. Quando a gente vem aqui para a auditoria, quando a gente trabalha e começa a entender as normas de auditoria, essa mudança que eu acho que foi muito boa, ela, primeiro de tudo, ela fez uma consolidação de tudo que estava mais ou menos espalhado ali, né? Em Uhum. cinco, em cinco dimensões. A dimensão, eu acho que era o objetivo da auditoria, eu não sei se eu tenho aqui, mas eu acho que era propósito da auditoria, então sai a missão e sai a missão e sai a definição de auditoria e passa a ser o propósito. E aí, Propósito. uma coisa interessante no propósito, que aquela palavra consultoria, que criava uma série de problemas ali de entendimento, ela deixa de existir. Então, ela Uhum. passa mais como sendo uma advisor ali, não é? Deixa de ser assurance e passa a ser advisor, você acha que Não, seria não, isso? você tem o assurance e advisor, mas assim, não com aquela entonação que era o consultor, não. Porque Tá, assim, a auditoria, na minha opinião, não deveria fazer consultoria, porque a melhor consultoria da auditoria é ela fazer apontamentos inteligentes com base no seu trabalho que traga ganho para a organização, tá? Mas tá. essa é outra discussão que sempre gera polêmicas. Mas ele vai ter o Uhum. propósito, depois ele consolida o código de ética e o zelo profissional que ficava um ficava separado, o código de ética, o outro era o zelo profissional que ficava na estrutura de normas de atributos. Então ele junta Perfeito. tudo como ética e profissionalismo, aí ele cria algumas dimensões. Para mim, uma das dimensões importantes é a dimensão governando a auditoria interna, que é a terceira dimensão. Por quê? Aí ele começa a explicar o vínculo que o auditor interno tem que ter junto com o seu conselho, né? Tá. Como é que ele vai fazer essa relação, essa ligação? Para mim, isso é muito importante, porque esse ainda não é um ponto bem trabalhado dentro das organizações.
nem pelo lado do conselho, nem pelo lado da auditoria. Então, isso começa a melhorar. Quais são as desvantagens? Empresas que não têm conselho, que não têm governança, ou entidades públicas que não têm governança, uma estrutura de governança, ela nunca vai estar em linha ou aderente a essas normas. Isso vai ser um problema de não sei como é que eles vão discutir. Eu Sim, levantei, inclusive, esse ponto numa das discussões aqui no IA. Né? Depois você tem um outro que é gerenciando auditoria, que também eu acho que é bem legal, porque vai dar pontos bem importantes para o gestor da auditoria do que é que ele tem que cumprir, né? E aí, a quinta dimensão é a dimensão executando um trabalho de auditoria, né? Então, isso já é mais tranquilo, mais normal isso acontecer. Então, isso não muda muito. É a forma perfeito. como se faz a auditoria. Mas eu vejo que a governança e a gestão, isso vai mudar, até porque você vai ter outros requisitos de qualidade. Então, eu vejo com bons olhos essa mudança e eu acho que isso vai alavancar qualidade para a nossa auditoria. Perfeito, perfeito, excelente. E eu posso fechar aqui, Jonas? Você quer fechar? Porque eu acho que agora nós queríamos falar justamente da presença, né, da crossover Só, nos só Estados Unidos. uma Fica à perguntinha. vontade. Ô, Pardini, a gente vê muito aqui nas empresas do Brasil, nos clientes que a gente, nos leads que a gente acaba conversando, prospectando, Uhum, empresas que querem trabalhar a área de riscos e de auditoria tipo, totalmente segregadas, como se fossem tipo de empresas sempre distintas, entendeu? uhum. Qual que é a sua opinião sobre isso? Né? Porque a gente sabe que a melhor prática é aproximar cada vez mais o trabalho de ambos os times, né? Mas ainda assim tem ali, vou falar que não é 1%, não é uma, duas, mas assim, é um volume São vários. considerável de empresas Sim. que querem, tipo, tipo, como se fosse colocar um muro entre as duas equipes. É. Como que você enxerga isso? Então, Desculpa, pessoal. assim, ó, são atividades independentes e precisam ser atividades independentes. Terceira linha de gestão, auditoria. Segunda linha de gestão, atividades especialistas que apoiam a gestão primeira linha, controles internos e gestão de risco. Então, elas precisam trabalhar de forma independente. Entretanto, deve haver sinergia nos processos aonde ela trabalha. Então, assim, no processo, na metodologia de avaliação de um processo, um dos requisitos que eu tenho é que eu tenha a matriz de risco para poder avaliar se aquele processo está gerenciando adequadamente esses riscos. Eu, auditor, não vou criar uma matriz nova. Eu não vou criar uma concepção nova. Não, eu vou utilizar os conceitos que já são implementados na empresa pela área de risco. A mesma coisa controles internos. Então, assim, você tem que ter uma metodologia que pode ser utilizado pela área de auditoria interna, pela área de gestão de risco e pela área de auditoria interna para criar, de controles internos, para criar sinergia, para não fazer retrabalho. Até porque o gestor é um só e a gente tem que falar a mesma língua. Então, assim, está correto ter essa separação, né? A auditoria ela vai olhar para risco, mas ela vai ser avaliadora de risco. A área de gestão de risco ela vai estruturar toda a metodologia, o processo de como eu vou fazer gestão de risco e vou dar ajuda e vou instrumentalizar o gestor para que ele faça isso. E a área de controles internos vai ajudar o gestor a ter um bom sistema de controles internos para mitigar esses riscos. Então, assim, é criar sinergia. Eu sou separado, mas eu tenho sinergia. Eu não tenho retrabalho nessas atividades. E isso é o que você falou, muitas vezes as empresas não fazem. E aí o que, que a gente deixa? A gente deixa o gestor maluco, porque vai a auditoria fala uma coisa, vai a gestão de risco fala outra coisa, vai controles internos fala outro. E aí ele fala, cara, eu sou um só. O pessoal fala para eu fazer isso, vem outro fala para não fazer isso. E aí, o que, que eu faço? Eu não trabalho mais, só fico atendendo esse pessoal. Né? E isso que a gente não pode deixar acontecer, e isso tem que ser trabalhado, essa sinergia. Né? Perfeito. Perfeito, O Pardini. sistema de vocês é uma das ferramentas que a gente utiliza
para poder fazer esse processo de forma sinérgica, porque tem a metodologia lá, as informações estão lá, cada um vai trabalhar aquilo que precisa trabalhar, né? E Exato. vai atualizando o que precisa ser feito. Então, assim, a sinergia é importante. Perfeito. É, exatamente. Na nossa solução, um dos intuitos, por exemplo, é promover essa sinergia quando todas as áreas, auditoria, riscos, controles internos, olham para a mesma estrutura organizacional ou para a mesma cadeia de valor. Quer dizer, essa primeira visão, esse designer de empresa, pensando em camadas, em áreas, em níveis, ele deve ser o mesmo, né? As pessoas Uhum. não podem enxergar processos diferentes, cadeias diferentes ou inexistentes. Outra coisa também é que os trabalhos sejam um utilize o trabalho do outro como subsídio, né? Nosso módulo de auditoria permitir, por exemplo, que os dados consumidos pela auditoria bebam ali da fonte da gestão de risco e do controle interno, justamente para poder fazer um trabalho sinérgico, entendendo, né, vendo o que eles entenderam, o que é que eles propuseram, os níveis de risco, desde quando ele era inerente, como ele ficou lá de forma residual, e para que a auditoria possa fazer o seu trabalho de terceira linha a partir daquilo que já foi iniciado antes, né? Então, é um Você intuito sabe, nosso isso. e você sabe que é muito interessante, Edu. Muitas vezes a gente entra para fazer lá uma estruturação do gerenciamento de risco, a gente começa a trabalhar a metodologia, aí daqui a pouco a área de controles internos vê e fala, poxa, essa metodologia é legal, então a gente começa a agregar, né? E depois vem sempre um projeto de auditoria. Bom, agora vamos falar todo mundo a mesma língua, né? Porque é importante isso, é importante para a organização, né? Perfeito, perfeito. Pardini, a última pergunta aqui para Hum, você, você até já fez um pouco já deu um pouco dessa resposta, né? Que a Crossover hoje ela está nos Estados Unidos, você está falando com a gente aí da Flórida. Então ela seria como é que é o mercado americano em comparação ao mercado nacional? Mas você já acabou respondendo isso quando você disse ali você tem empresas, por exemplo, que não são listadas aí, por exemplo, na bolsa, então, portanto, ele não atende tudo que a SEC uhum. orienta, essa empresa tem baixa. No Brasil, nós temos a mesma situação. Então, eu vou pegar essa pergunta e vou modificar um pouquinho para dizer o seguinte: como é que você acha que está o cenário de governança? Dá um panorama seu, a opinião do Pardini. Estados Unidos, e se você quiser falar Europa também, e Brasil. O que que você acha como é que está a governança? Olha, hoje a governança dos Estados Unidos é assim, a do Brasil é assado. Só para a gente realmente poder traçar diferenças, Uhum. e esses são. Hoje nós começamos, assim como vocês, a Perinte hoje começa é, de maneira mais, vamos dizer, um pouco mais lenta, né? Nós não estamos aí, mas também atender players aí, potenciais clientes da África, da Europa, né? Temos parcerias também nos Estados Unidos, enfim. Então, essa informação acho que é importante para quem vai assistir, porque se ele está querendo olhar para o mundo, se ele quer ter um olhar de Gartner, ele Uhum. talvez consiga se identificar com essa resposta que você vai dar. Como é que está o cenário de governança nessas diferentes localidades, na sua opinião? Tá, então, assim, não é uma resposta fácil. Eu vou tentar fazer. Eu sei que eu te compliquei. Eu Desculpa. vou sumarizar isso daí, né? Assim, você tem algo. Eu acho que em todos os mercados nós temos ali uma divisão de empresas que fazem governança por uma questão de requisito de bolsa de valores, como tem a B3 aí, como tem a Perfeito. SEC aqui, né? Então eu tenho essa necessidade de ter uma estrutura de governança. Na Europa, muito mais na Inglaterra, você também tem uma estrutura de governança, porque a governança estruturada, como nós conhecemos hoje, começa lá também. Uhum. Com bases em rupturas de empresas que tiveram lá. Então, ali ela começou essa estruturação. Então, ela está lá também se amadurecendo. A empresa europeia ela tende a ser uma empresa mais tradicional, uma empresa que trabalha mais a sua parte ética, os seus valores morais. Então, ela tem uma estrutura já que permeia isso, principalmente a anglo-saxão, as empresas latinas lá, italiana, francesa e espanhol ou portuguesa, elas ainda estão se estruturando. Lógico, tem muita coisa boa ali estruturada, mas
ainda tem algumas pequenas e médias ali que estão se estruturando, que eu acho que esse é o caminho. A mesma coisa aqui nos Estados Unidos. Você tem aquela camada de empresas que estão na Bolsa de Valores, e aqui nós temos muito mais empresas listadas na Bolsa, né? Então, é um mercado pujante, porque é uma forma Uhum. barata de se ter capital para poder fazer o financiamento da sua expansão. Então, você tem empresas, muito mais empresas já estruturada nesse processo de governança. E tem aí um caminho de empresas menores que também estão se estruturando, né? Mas ainda não estão para ir para um IPO, para trabalhar isso. Então, esse é o movimento que a gente vê hoje, porque eles estão precisando de capital para poder fazer a sua expansão e criar sua perenidade, sustentabilidade na empresa, até porque para inovar custa dinheiro. Então, Uhum. eles precisam trabalhar isso. Então, eu vejo que essa camada de pequenas e médias empresas ainda está carente e precisa trabalhar a sua governança. Apesar de que parte daqui, essa carência é menor do que aí no Brasil. A minha visão é que essa carência é menor aqui do que aí. Aqui elas estão um pouco mais estruturadas, um pouco mais avançadas. No Brasil, tirando as empresas que estão listadas em bolsa, né? E algumas outras que não estão listadas, mas têm uma estrutura de governança, porque é um requisito da casa matriz, é um número menor, porque nós temos aí uma bolsa que também tem, acho que 30, não sei, não me lembro mais qual é o número de empresas listadas grandes, mas não são Uhum. muitas, não são muitas. E aí você tem uma camada de empresas limitadas, que até grandes, né? As montadoras, por exemplo, elas não têm ações em bolsa, elas são As empresas limitadas. montadoras automobilísticas? Isso é. Mas elas são requisitadas ter governança pela sua casa matriz. Então, essas Aham, têm. pelo seu país de origem. Isso, eu estou falando aquelas que não têm esse requisito. Essas Certo. ainda precisam melhorar muito a sua estrutura, todo esse Hum. trabalho. Eu acho que aí esse processo de governança ainda está caminhando num passo um pouco atrás do que a gente vê em outros países Interessante. desenvolvidos, tá? Não vou comparar com a Argentina, não vou comparar com os países da América Latina, não, porque aí nós estamos na frente. Se eu for Sim. comparar com com a América Latina, inclusive, eu ouso falar que nós estamos na frente, inclusive, do México, que tem uma Uhum. boa estrutura de governança também, né? Mas Perfeito. a gente tem muita coisa, muita lição de casa ainda para fazer nesse processo de governança. As empresas familiares agora estão aprendendo a importância da governança, a importância de se fazer esse tipo de atividade, né? Então você vê as empresas familiares já com olho nisso, trabalhando isso, Sim, né? Eu acho que vocês perfeito. devem encontrar isso até no dia a dia de vocês, clientes que Sim, estão buscando soluções para isso, né? para atendimento a essa demanda aí, por exemplo, enfim, temos sim. É, eu acho que essa sua última resposta aí, ela vai um pouco de encontro também, Pardini, com o que você falou lá no comecinho. Talvez nós estejamos sempre comparando com os outros mercados, e aí não falando, Uhum, você mencionou que o Brasil está à frente dos demais países da América Latina, inclusive você imagina, acredita que até do México, mas os demais países a gente está atrás também, porque as coisas aqui acontecem com um delay maior, né? Os uhum, eventos, né? Até os próprios normativos, a gente pode pegar a GDPR, não é tanta diferença da LGPD, mas saiu primeiro lá, né? Antes de sair aqui no Brasil, né? E Pardini, foi. eu Pode falo falar. assim, né? Nós somos muito maiores quando a gente compara com a América Latina, né? Tudo bem, o México também é forte nisso, mas eu vejo que o México sempre ficou meio retraído no processo de gestão das empresas. Tem empresas com boa governança lá Sim, no México, né? São grandes empresas como a Modelo, a Cemex, tal, são empresas ali que são bem estruturadas, mas a grande maioria também não é. Mas eu acho que eles ficaram ali, eles ainda perderam tempo lá. Nós ainda estamos ganhando um pouco de tempo, até porque o investimento de empresas multinacionais no Brasil, desde lá, desde 1960, quando começaram, um pouco antes, as montadoras chegarem no Brasil e depois com a abertura de mercado, isso fez com que as nossas instituições dessem um boom de sim. melhoria, né? Depois deu uma parada e agora
está começando a recuperar mercado. Então, assim, depende do com quem você compara, né? Entende? Perfeito, perfeito. Pardini, muito obrigado por essa participação Aula. aqui. Pessoal, Eu aula. acho que foi enriquecedor demais, né? Muito bom sempre ouvir você. Tem algumas pessoas desse nosso ramo que é sempre muito bom a gente ter a oportunidade de ouvir, você é um deles. Espero ouvi-lo no dia 1º de março, estarei no RAC. Então, ouvir mais remotamente mais uma vez. Eu queria falar aqui para as pessoas que estão acompanhando essa gravação, que isso vai ser disponibilizado no portal da Perinit, vai ser também disponibilizado nas mídias da Crossover, isso também, se o Pardini quiser, se eles entenderem, no canal do YouTube deles, em outras mídias, onde vocês vão poder consumir e beber um pouco mais dessa fonte aqui, que é o Eduardo Pardini da Crossover. Obrigado, viu, amigo? Tudo de bom para você e Obrigado valeu. vocês. Obrigado aí por me aguentarem, né? Esse tempo todo e me convidarem. Você sabe que eu falo sempre o seguinte: eu sou adestrado para falar 8 horas sem ter tema, sem ter assunto. Quando eu tenho assunto, eu falo. Assim, podia ficar a noite toda aqui conversando, principalmente com amigos aí queridos que eu gosto muito. Muito Pardini, obrigado. muito obrigado aí pela disponibilidade e pela parceria de sempre, viu? Muito obrigado. Estamos aí. Obrigado vocês, Forte hein? abraço. Tchau, até, um abraço. Tchau, tchau. Tchau.